Né, sempre vindo aí aqui a nossa Rádio Educadora, afinal são 36 anos de muito sucesso. Deputado, agora com breves palavras, poucas palavras, vou lhe falar nomes e o senhor nos repassa aí com poucas palavras o que lhe vem à cabeça. Começaremos com o nome de Rodrigo Braz, prefeito do Campo. Olha, Rodrigo, amigo nosso, um guri que nós ajudamos a construir lá nas organizações, que ajudou a criar um sindicato, criar uma cooperativa de crédito. Depois se candidatou a vereador, onde a gente acompanhou a vida dele como vereador e depois como candidato a prefeito e agora como prefeito. Fizemos várias lutas juntos, né? Uma das grandes lutas foi justamente o asfaltamento, a recuperação asfáltica aqui de Itaió a Rio do Campo. E agora temos uma luta para esta região ter acesso ao norte do estado, né? ao Planalto Norte, a 116, né, a BR-116, então várias lutas aqui na questão da agricultura familiar, do Pronaf, da habitação rural e tantas outras, agora do CAR. Então o Rodrigo sempre nos acompanha nessa caminhada, é um grande amigo nosso. Ex-deputado Jailson Lima da Silva. Uma pessoa polêmica, né, uma pessoa polêmica que fez grandes lutas na Assembleia Legislativa, não aceitava situações como, por exemplo, dentro da Assembleia, os super salários que tinha lá dentro, que nós atuamos junto, né, as aposentadorias que nós questionamos lá juntamente. Então teve várias peleias, como diz o povo, junto com o deputado Jailson, e com certeza uma grande liderança que com certeza o Alto Vale também perde um pouco, a região perde, não ter ele lá na Assembleia Legislativa. Era um grande companheiro de peleia aqui com a gente, várias lutas, tocamos junto, inclusive nós estivemos junto numa chapa que disputou o Partido dos Trabalhadores no último PED, então a gente atuou junto na eleição do partido, interna. Então Jailson com certeza é uma liderança que tem contribuído muito para Santa Catarina, e especialmente aqui no Alto Vale. A luta que ele fez, que muita gente provavelmente não iria assumir, não teria coragem de assumir, que foi a luta junto ao Ministério Público numa compra totalmente questionada, que a OAB agora assumiu a briga, né, que é a compra de um terreno lá em Florianópolis. Gelson Merizo, presidente da LESC. Olha, o presidente tem a gente tem acompanhado, inclusive na última eleição votamos para ele. Temos nossas diferenças profundas de pensamento. Eu já citava aqui há pouco, o Merizo é uma pessoa que tem uma influência muito grande no governador Raimundo Colombo, então tenho profundas diferenças em como pensar o Estado, né? Eu acredito que eles estão insistindo muito nessa história do Estado mínimo, de reduzir policiais, né? Que o povo está gritando que é mais segurança, essa coisa de terceirizar os hospitais, privatizar os hospitais públicos de Santa Catarina, né, a questão da educação, que eu já citei aqui. Então tenho profundas diferenças, mas respeito ele muito, né? A gente tem dialogado, temos acertado muitas coisas lá do funcionamento da Assembleia, então temos dialogado direto com ele, tenho levado os movimentos a ele, né? Fizemos reunião com ele, com os professores, então ele tem atendido a gente, tem sido uma figura que tem recebido, não tem sido uma figura truculenta lá no tratamento do dia a dia. Só temos diferenças no projeto político para o Estado, isso na nossa avaliação é natural e faz parte, né, por isso que nós temos partidos, cada partido pensa de uma forma diferenciada, mas respeito ele muito como liderança, né, de um partido político e uma liderança do governo do Estado. Eduardo Cunha, ele que é presidente da Câmara. Eduardo Cunha foi uma surpresa negativa para mim. Surpresa negativa, entendo que o Eduardo Cunha trouxe pautas podres de volta para o Congresso Nacional. A 4330 rasga a lei do trabalho no Brasil, prejudica os trabalhadores. A lei da mudança do Estatuto de Desarmamento, na minha avaliação, não contribui em nada para acabar com a violência no Brasil, pelo contrário. Entendo de que o Brasil precisa de outras coisas, como as pessoas andar na rua com arma, né? Isso não nos ajuda, isso pelo contrário, na minha avaliação, aumenta a violência, redução de maioridade penal, que é uma outra lei criminosa. Então, Eduardo Cunha tem assumido o Congresso e não quer admitir, mas é também das grandes figuras polêmicas aí no Brasil, em termos dos financiamentos de campanha de empresas, de grandes empresas. Então, acredito que ele está pagando a conta
do financiamento que ele recebeu para financiar a campanha, e a informação que ele não financiou só a campanha dele com as grandes empresas, financiou a campanha de mais 50 deputados federais. Então isso é muito ruim, porque são figuras extremamente comprometidas com o grande capital multinacional e nacional, e não com o povo brasileiro. Isso ele demonstrou nas pautas que ele está trazendo de volta no Congresso Nacional. A reforma política, um horror. Botar em votação o distritão, onde eu não posso mais no futuro receber voto aqui em Taió, eu tenho que me eleger lá no oeste do estado. Isso é um absurdo, né? O que o Congresso traz de volta. Somente 3 países pequenininhos, Afeganistão, uma ilha e um outro pequeno país que tem este modelo, né, eleitoral, e o Brasil está querendo copiar esse troço, né? Então eu me sinto envergonhado com o Eduardo Cunha na Câmara, porque acho que o Brasil, infelizmente o povo brasileiro não mereceria, né, infelizmente elegeu uma figura dessa, mas não mereceria uma figura dessa na Câmara dos Deputados. Presidente do Senado, Renan Calheiros. Você só faz perguntas difíceis. Barbaridade. O Renan Calheiros. O Renan Calheiros é também das velhas figuras da política brasileira, né, que já passou por inúmeros partidos. São figuras que têm uma grande articulação política, isso tem que reconhecer, eles têm uma articulação política muito grande. Acredito que nem tanta articulação como deve ter muita gente com o rabo preso com eles, né, porque não é possível, né, não é possível que a coisa aconteça assim, que o pessoal goste tanto deles, né. Então, é uma grande figura, polêmica, né, também entra em confronto direto com a presidente Dilma, é uma outra figura que tem grandes denúncias contra ele, né, mas está aí, né. Então, Renan Calheiros está aí presidindo o Senado, uma importante casa, né, um importante poder político no país, né, e o povo elege, né, e tem que respeitar. Eu sempre digo, lamentavelmente, que muitas pessoas votam às vezes sem saber certo, não conhecer certa figura, né, vota às vezes por benefício financeiro, alguma coisa, e depois nós temos essa turma legislando, fazendo as leis, e muitas vezes não legislando para o povo, mas legislando para quem nos financiou, né? E aí o financiamento público de campanha no Brasil seria uma coisa importante para acabar com esta festa, onde grandes grupos econômicos financiam políticos e depois eles tiram isso em dobro, né? E aí que está uma das grandes fontes de corrupção no nosso país. Governador Raimundo Colombo. Olha, o governador, na minha avaliação, a figura que eu respeito também como governador, mas que tem aí uma turma, na minha avaliação, muito difícil para tocar. Um excesso de empreguismo, 36 secretarias regionais, que hoje perdem a sua importância, né? Já no início não tinham tanta importância, mas hoje praticamente não se define mais nada por aqui, tanto é que os prefeitos estão toda semana lá em Florianópolis, nos gabinetes, para definir as coisas por lá, porque pelas regiões se define muito pouco, né? Então tem muita gente empregada. Eu não sou contra a secretaria, talvez o meu partido tenha uma posição pela extinção, mas eu entendo que a gente de repente poderia ter umas 5, 6, uma por grande região, mas com outro perfil, outro papel, não um papel simplesmente político, muitas vezes partidário, para acomodar políticos que perdem eleição nos municípios e tal, depois são acomodados nesse espaço, mas sim para pensar de fato o desenvolvimento das grandes regiões de Santa Catarina, junto às nossas universidades, junto às nossas instituições, órgãos, entidades. Então nós entendemos de que o governador Colombo tem que ser reconhecido, ganhou as eleições, a maioria da sociedade catarinense o elegeu. Acredito, como eu falei do presidente da Assembleia Legislativa, a lógica do Estado mínimo, de reduzir a IPAGRE, reduzir SIDASC, reduzir Polícia Civil, Militar, né, enxugar o Estado demais, acaba o Estado não conseguindo mais prestar o papel à sociedade, prestar o serviço que ele precisaria prestar à sociedade. Aí se torna meio inviável você pagar impostos se você não tem a presença do Estado na educação, na saúde, na segurança pública, na geração de emprego, agricultura familiar, né, microempresa, microempreendedor. Então, essa coisa, eu tenho minha divergência com ele, mas sempre o reconheço. Ele tem também uma possibilidade, tem dialogado, tem ouvido as entidades, mas
não encaminha. O exemplo é da alimentação escolar. Nós estamos há 6 anos discutindo com ele e sempre nos garantindo que vai acabar com a terceirização, que vai comprar da agricultura familiar. Agora parece que alguma coisa vão comprar, mas não tem decisão, tem que tomar decisão, tem que encaminhar as coisas, né? Quer dizer, então ele está rodeado de gente, com certeza, que também não dá os encaminhamentos devidos e precisa ter mais punho político, mais decisão política na minha avaliação. Falta para o governador. Deputado, para encerrarmos então, também em breves palavras, panelaços e protestos contra o governo Dilma Rousseff. Olha, isso é tudo que nós conquistamos, um país democrático, onde as pessoas podem ir para a rua, onde as pessoas podem se manifestar, os mais velhos ou os mais vividos que me acompanham, sabem que em períodos recentes isso não era possível no Brasil, né? Então isso faz parte da democracia. Agora nós também temos aí um processo antidemocrático ocorrendo no país, onde nós estamos vendo aí setores da grande mídia nacional que faz um papel antidemocrático, faz um papel de partido político, iludindo a nossa sociedade, né? Iludindo a nossa sociedade, convencendo a nossa sociedade a coisas que não são reais, né? Trato aqui de vários exemplos. Há 2 semanas atrás, vou citar um exemplo aqui, o que aconteceu em São Paulo. Há 2 semanas atrás, terminou o julgamento daquele avião da TAM que caiu em São Paulo, matando quase 200 pessoas. A grande mídia nacional, no mesmo dia, já condenou o ex-presidente Lula, condenou o governo que era responsável por esse acidente. Depois dessa posição clara da mídia, houve protesto em São Paulo contra o presidente Lula, houve protesto no Rio de Janeiro, e agora, depois de 6 anos e pouco, se confirmou que era um problema técnico, não era um problema político do governo, né? E assim, tantas coisas que já ocorreram no nosso país. Reconhecemos que temos problemas, sim, temos problemas que o país tem sofrido muito por um processo de corrupção, e quero deixar isso muito claro, de que o nosso partido, como ninguém, está combatendo a corrupção no Brasil. Os números mostram isso. Durante os 8 anos de governo Fernando Henrique foram apurados 43 casos de corrupção. Durante o governo do presidente Lula, dos 8 anos, foram mais de 2.000 casos de corrupção apurados no Brasil, né? Então isto mostra, não que aumentou a corrupção, aumentou a apuração da corrupção no Brasil, porque a corrupção faz parte da história do Brasil, desde o Brasil colônia. E ela não está só em Brasília, isso que eu queria também deixar muito claro. Ela existe em Brasília, existe em Santa Catarina, existe em grande parte, muitos municípios do nosso estado, do nosso país, e ela existe nas entidades, ela existe nas empresas, né? Então a corrupção já faz parte um pouco do jeitinho brasileiro. Então nós precisamos combater ela, enfrentar ela. E a presidente Dilma, como ninguém, está enfrentando ela. Talvez ela não está sendo bem entendida nesse processo, mas com certeza para frente a sociedade vai entender. E algumas medidas que nós tivemos que tomar, né, que nós tomamos em casa, nós tomamos na nossa empresa. Quando a gente gasta mais do que arrecada, né, como o Brasil tinha muitas demandas na infraestrutura, nas questões sociais, na questão da agricultura familiar com investimento, em rodovia, em ferrovia, acabou se gastando muito dinheiro, e agora teve que dar uma freada no início deste ano, para depois o Brasil continuar no mesmo ritmo que vem vendo nos últimos 12 anos, não comprometer esse projeto e continuar melhorando a vida das pessoas. É isso que nós entendemos estratégico para a gente continuar melhorando a vida dos de baixo, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então, a presidente tomou essas medidas, algumas questionáveis, é verdade, mas isso também a própria presidente tem clareza do rumo que ela está tomando o Brasil, tocando o Brasil, o ministro Levi, principalmente, que é a grande figura que vem comandando esse processo de ajustes, mas, com certeza, a metade do ano em diante, o Brasil volta ao normal e, para o final do ano, com certeza, esse momento difícil, delicado que a gente está vivendo, nós vamos deixar para trás. Então, a presidente Dilma tem os seus erros, como todos têm os seus erros, mas tem muito mais acerto. Muito mais acerto. Nós podemos comparar em qualquer área, né? Em qualquer área. Pegar a área da agricultura, nós dobramos a produção de grãos em 12 anos. Pegar a questão da educação, nós formamos em 12 anos mais gente nas universidades do que durante os 500 anos de Brasil.
né? Em 2002 nós tínhamos 500 mil jovens nas universidades. Em 2014 nós terminamos com 7 milhões e 300 mil jovens nas universidades. Podemos pegar todos os dados, reservas cambiais, outras áreas, que o Brasil avançou muito nesses 12 anos. Então nós não temos motivo para dizer que o Brasil está quebrando, não é verdade. O Brasil está otimista. Vários países estão investindo aqui no Brasil, justamente porque estão acreditando que o Brasil hoje é um dos melhores caminhos para investimento. E a nossa Petrobras, que é a grande empresa questionada, né, volta já nesse primeiro trimestre com mais de 5 bilhões de lucro, né, e que com certeza traz aí um alento, porque era o que se falava dia e noite nesse país, que a Petrobras estava quebrando e que o PT estava quebrando com a Petrobras. Pelo contrário, nós acabamos com esse processo que ela estava indo de privatização e retomamos ela, e agora com certeza vai continuar sendo, e logo, logo, hoje é a segunda, vai ser a maior empresa dessa área de petróleo